No dia 3 de agosto de 1979, Howard Pittman sofreu um aneurisma grave e foi clinicamente diagnosticado como morto. Durante essa experiência traumática, Pittman testemunhou que seu espírito deixou o corpo e foi levado por anjos. Ele relata ter sido conduzido para ver o reino de Satanás e até a porta do céu, onde teve uma conversa direta com Deus. Durante essa interação divina, ele ouviu algo que o deixou profundamente desesperado e abalado. Howard Pittman teve uma vida multifacetada e dedicada ao serviço. Ele trabalhou como policial, onde serviu sua comunidade com dedicação e coragem. Além disso, era pastor, liderando sua congregação com fé e compromisso. Como professor, ele influenciou e educou muitas mentes jovens, e no papel de acolhimento e tratamento de crianças vítimas de abuso, demonstrou uma compaixão inigualável, oferecendo apoio e esperança a quem mais precisava. Em 2019, Howard Pittman faleceu, deixando um legado significativo de serviço e fé. Isso ocorreu no dia 3 de agosto de 1979. Naquela época, eu estava envolvido em uma campanha política, concorrendo ao cargo de xerife, junto com outros 6 candidatos. A eleição primária seria realizada no dia 7 de agosto de 1979. No primeiro dia de agosto, realizamos uma pequena pesquisa não oficial que indicava que eu era um dos principais candidatos com chances de vitória. Havia um banco na comunidade que desempenhava um papel importante no cenário político. E minha sobrinha, que trabalhava nesse banco, agendou uma reunião para mim com o presidente e alguns membros do conselho de administração, na tentativa de obter apoio para minha campanha. Naquela manhã, eu me levantei sem sentir nenhum mal-estar. Era uma manhã como qualquer outra. Apesar de estar um pouco enjoado devido a problemas de sono, algo que me afetava há anos, tomei meu café da manhã e segui para a cidade para cumprir minha agenda. Ao chegar ao banco, minha sobrinha, que trabalhava lá, me viu chegando pelo vidro da janela. Saí do carro e atravessei a rua. Ela se levantou da mesa e veio até a porta para me cumprimentar. Ao abrir a porta, outras pessoas também estenderam as mãos para me cumprimentar. No momento em que entrei no banco, caí de joelhos. Ela me segurou e perguntou qual era o problema, ao que respondi: "Eu não sei, de repente perdi minhas forças, algo está errado comigo." Decidi cancelar a reunião e voltar para casa. Virei-me, retornei ao carro e sentei-me. Foi então que a dor me atingiu, parecia consumir todo o meu corpo. Tudo o que eu conseguia pensar era em ir para casa. Embora estivesse a menos de 1 quilômetro do hospital, não fui para lá. Em vez disso, liguei o carro e voltei para casa, que ficava a cerca de 18 quilômetros do banco. Na metade do caminho, de repente, parei de respirar, sentindo como se minhas roupas estivessem me sufocando. Parei o carro no meio de uma rodovia movimentada. E, sentindo-me sufocado pelas roupas, comecei a tentar arrancá-las. De alguma forma, percebi que havia entrado em pânico. Quando consegui me acalmar, respirei com dificuldade, mas consegui. Sabia que estava ficando mais fraco devido a uma hemorragia severa. Consegui ligar o carro novamente e terminei o caminho até minha casa. Ao chegar, não havia ninguém. Minha esposa havia saído e as crianças estavam na escola. Esforcei-me para sair do carro, embora não saiba quanto tempo levei para isso, mas consegui entrar em casa e caí no chão. Não fiquei lá por muito tempo, até que minha esposa chegou, viu a situação e reconheceu a gravidade do que estava acontecendo. Ela me levou de volta ao carro e acelerou em direção à cidade de onde havíamos acabado de sair. Assim que estacionou na clínica da família, um dos médicos estava no estacionamento, bem à nossa frente. Ela correu, abriu a porta e tentou me puxar para fora. Naquele momento, eu estava tão fraco que não conseguia sequer levantar a mão, pois havia perdido muito sangue. Quando ela me puxou, caí do carro, direto com o rosto no chão. O médico saiu do carro e correu para ajudar. Ele sabia que eu já estava em estado de choque, mas não tinha ideia do que havia ocorrido comigo.
Mais tarde fui informado sobre o que aconteceu. Uma artéria principal que passa pela parte de trás do estômago foi afetada por uma úlcera silenciosa que se formou sem apresentar sintomas. Ela corroeu lentamente a parede da artéria até que ficou inchada. Eles chamam isso de aneurisma, e ele continuou a crescer até que a parede ficou tão fina que não podia mais suportar a pressão. Quando cheguei à porta do banco, a artéria simplesmente se rompeu, como se estourasse um balão, causando uma hemorragia maciça. Eles correram, chamaram uma ambulância e me levaram da clínica da família para o hospital local. Fiquei lá durante a noite até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, meu médico chegou e disse: "Precisamos tirá-lo daqui. Precisamos de mais equipamentos, um técnico mais qualificado e precisamos fazer isso rapidamente. Vamos transferi-lo para o Centro Médico Regional em Macomb, Mississippi." Eles me colocaram em uma ambulância, permitiram que minha esposa fosse conosco e designaram um paramédico para cuidar de mim. Partimos mais cerca de 30 quilômetros antes de chegarmos ao hospital. Perdi a consciência e fui para um mundo de trevas. Quero dizer, estava tão escuro que não existem palavras na linguagem humana para descrever a travessia do véu. Desmaiei e entrei nessa escuridão, sentindo-me realmente abandonado e sozinho. Foi a primeira vez que experimentei esse tipo de escuridão, sem qualquer luz. De repente vi algo surgindo do topo daquela escuridão, como uma fita que girava enquanto descia. Já viu aqueles desfiles de confetes em Nova York, onde jogam confetes pela janela e eles caem girando? Era assim que aquela coisa parecia. Ela desceu até a minha frente e, de alguma forma, eu a vi, apesar da ausência de luz. Parecia uma fita e girava na frente dos meus olhos. Cada vez que girava, eu lia um versículo das Escrituras. Hebreus 9, 27. Está designado para todos os homens morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. A fita girou 3 vezes, e em cada uma delas eu li esse versículo. Foi então que percebi que essa era a maneira de Deus me revelar, de forma sobrenatural, que meu tempo havia chegado, e aquela era a minha hora marcada para morrer. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas sendo humanos, lidamos com isso em nosso subconsciente. Na realidade, enxergamos a morte física como algo que acontece aos outros e simplesmente tiramos isso da nossa mente, continuando a viver nossas vidas. No entanto, quando percebemos que a morte não está acontecendo com os outros, mas sim conosco, assumimos uma perspectiva totalmente nova. Eu não queria morrer. Saí de casa para vencer uma eleição, não para encontrar a morte. Para mim, morrer seria uma derrota total. Fiz uma oração curta e direta, pedindo a Deus que prolongasse minha vida. Eu estava ciente de que Ele tem precedentes em sua palavra para prolongar a vida, pois Ele estendeu a vida de Ezequias por 15 anos. Sabendo disso, pedi a Ele que prolongasse minha vida física. Foi então que tive meu primeiro encontro sobrenatural. Daquela vasta escuridão surgiu a voz mais linda que já ouvi na minha vida. Nenhuma música criada poderia imitar a beleza daquele som e daquela voz. A voz me disse: "Pare, não sofra mais. Paz, descanse, segurança, tudo que você sempre quis, apenas não respire." Eu estava respirando pela força de vontade e, naquele ponto, cada respiração exigia toda a força que eu tinha. E agora ele estava me dizendo para parar de respirar. Meu espírito estava me dizendo: "Escute, é Deus falando, é Deus falando." Ele disse para não respirar. Foi então que tive que pensar no que estava fazendo. Quando a compreensão me atingiu, gritei o máximo que pude em meu espírito: "Não, o que estou fazendo? Acabei de pedir a Deus para prolongar minha vida. Se eu não respirar, vou morrer. Você não é Deus." Com essa exclamação, Satanás fugiu de mim. Ele havia me dito segurança. Ele usou o que me ensinaram sobre minha segurança, que é o que os batistas ensinam, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. E ele usou isso contra mim. Vá e apenas pare de respirar. Bem na porta do Vale da Morte, o diabo mentiu para mim, dizendo que era Deus.
Ele não poderia me matar. Precisava fazer com que eu me matasse. Por isso, é melhor conhecer o Espírito que fala com você. Todos nós vamos para o mesmo lugar, e eu chamo isso de o véu. O véu não está neste mundo nem no outro. Ele é a porta entre os dois mundos. Todos nós temos que passar por esse caminho. Os cristãos se referem a isso como cruzar o Jordão, que é quando passamos desta vida para a vida futura. Uma vez que atravessamos aquele véu, carne e sangue não podem cruzá-lo. Então, foi quando os anjos tiraram meu espírito do meu corpo, passamos das trevas para a luz e cruzamos o véu. Quando cheguei do outro lado, a primeira coisa que me mostraram foi um versículo das Escrituras sendo representado como uma peça de teatro. Efésios 6:12. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os poderes, contra os governantes das trevas deste mundo. O governo do nosso inimigo parecia uma longa mesa com todos esses seres sentados ao redor do próprio diabo. Todos esses espíritos são príncipes que operam os principados do mundo das trevas. É lá que os planos de guerra espiritual são realmente projetados e planejados. Satanás não faz nada sem um plano. Ele planeja tudo meticulosamente. Deixe-me mostrar como funciona. Ele dividiu o mundo em principados e territórios. Sobre esses territórios ele coloca um príncipe, e cada príncipe recebe quantos espíritos demoníacos forem necessários para executar o plano para aquele principado. Alguns continentes podem estar sob o controle de apenas um principado, pois não representam nenhuma ameaça significativa ao reino das trevas. Em lugares onde a ameaça é mínima, um único príncipe pode ser suficiente para supervisionar um continente inteiro, se necessário. No entanto, a América possui muitos principados devido às numerosas ameaças. Às vezes, até mesmo um indivíduo pode ser alvo de um principado, dependendo da magnitude da ameaça. É assim que funciona. Enquanto observava, eles me permitiram ver parte de um plano que realmente me abalou, pois eu já estava ciente dele e o chamava de esqueleto. Era apenas um esboço, o mesmo que João viu e descreveu em Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13:7-9. Esse plano mestre visava capturar o mundo e a igreja. É por isso que hoje temos a chamada religião de algodão doce, que Paulo chamou de doutrinas de demônios. Essas doutrinas estão se espalhando em muitas igrejas atualmente. Ele capturou a igreja, exatamente como planejou. A primeira coisa que vi foi esse esboço. João escreveu sobre isso e percebi o quão despreparado eu estava para a guerra espiritual. Como Batista do Sul, não recebemos muito ensinamento nessa área. Em toda a minha vida, só ouvi um sermão mencionando o diabo, e isso foi quando eu tinha 12 anos, o que me assustou muito. Nem mesmo no seminário o diabo era mencionado. Os homens não falavam sobre o diabo, demônios ou qualquer coisa do tipo. Foi o ministério infantil que primeiro abriu meus olhos. Quando começamos a trabalhar com crianças e a recebê-las em nossa casa, percebemos que a maioria delas tinha sido abusada. A última menina que trouxemos para casa havia sido trancada em uma gaiola com um gato. Ela tinha apenas 18 meses e durante uma semana inteira a única coisa que lhe deram para comer foi a baba do gato. Um indivíduo possuído por um demônio se divertiu apagando cigarros acesos na sola dos pés dela. Seus pés estavam terrivelmente queimados. Isso não era humano. Algo além da humanidade fez isso. Aqueles atos não eram humanos. Essas crianças foram abusadas, negligenciadas e clamavam por socorro. Elas vinham à minha casa esperando que eu as ajudasse, mas eu era a pessoa menos preparada do mundo para uma guerra espiritual. Ao observar, percebi que havia uma força muito maior do que eu jamais havia imaginado.
Essa foi a primeira coisa que Deus me mostrou. Ele me ensinou rapidamente como a guerra espiritual é travada e como esses seres operam. Eles são movidos por duas emoções, ódio e medo. Eles odeiam todos os seres humanos e temem seu líder. Não há amor nesse mundo. É por isso que o diabo tem um executor que garante que suas regras sejam cumpridas. O mundo das trevas é um mundo sem amor, operado pelo medo e pelo ódio. Eles odeiam todos os humanos e temem seu chefe. Sim, eles o temem. As pessoas geralmente não percebem isso, mas Satanás é muito astuto. Ele conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu em sua rebelião, o que demonstra sua capacidade. Em 2 Coríntios 4:4, está escrito que ele é o Deus deste mundo. Esse termo Deus não é um nome, mas um título, derivado da palavra grega theos, de onde vem a nossa palavra teologia. A definição em inglês inclui governante, divino, magistrado, potentado. Então pense nisso. É um título divino que significa separado, colocado acima dos magistrados governantes. O que é um magistrado governante? É aquele que tem autoridade legal para controlar a conduta dos que estão sob sua jurisdição. Deus me permitiu ver o Deus deste mundo em ação, e ele realmente é um Deus. Muitas pessoas que o servem nem sequer têm consciência disso. Seus príncipes que estão no topo eram anjos que caíram com o diabo. Existem anjos que se parecem com animais e outros que se parecem com pássaros, todos descritos na Bíblia. Também há anjos da guarda que se assemelham a seres humanos, e é por isso que Hebreus nos adverte a sermos cuidadosos com estranhos, pois poderíamos estar lidando com anjos. Eu era um policial, ajudava crianças vítimas de abuso. Quando me encontrei diante de Deus para defender minha causa, os anjos me levaram até lá porque eu continuava perguntando se Deus iria me deixar viver. Eu sabia que meu espírito havia cruzado o véu e que carne e sangue não podem passar por ele. Então, a única maneira de voltar seria se Deus permitisse, por isso continuei perguntando ao anjo se ainda havia tempo. Apesar de tudo o que via, eu ainda amava esse velho corpo mortal. Eles me levaram até o portão, mas não entrei. Cheguei aos carros portões do terceiro céu. Eles me disseram que já tinham visto 50 santos sendo autorizados a entrar nos portões do céu, mas não me deixariam entrar. Um anjo me disse que se eu entrasse, não poderia mais sair. Teria que ficar até que Deus me trouxesse de volta. Eu respondi que se não pudesse sair, isso significava que minha vida física havia terminado. O anjo me disse que eu poderia perguntar a Deus, mas teria que ficar do lado de fora do portão. Eu implorava a um Deus que não podia ver. Houve um silêncio total enquanto eu explicava minha situação. Contei a ele todas as minhas boas ações, lembrando-o de tudo o que fizera. Eu baseava minha defesa em minhas boas obras, mas Deus não disse uma palavra até eu terminar. Quando terminei, ele me respondeu com uma voz como trovão, muito diferente da voz que Satanás usara comigo. Deus disse: "Sua fé está morta, suas obras são em vão. A vida que você viveu e me ofereceu como serviço cristão é uma abominação que eu rejeitei." Fariseu, o que fez você pensar que eu aceitaria isso de um cristão? Na verdade, incontáveis milhões estão vivendo o mesmo tipo de vida que você vive e correm o risco da minha ira eterna. Eu não podia acreditar no que ele estava dizendo. Eu era um pregador, um professor. Acabei de contar a ele todas as minhas boas ações. Então eu disse: "Não, Senhor, o Senhor não entende." Ele respondeu: "Você não fez essas boas obras para mim, mas para um falso Deus." Eu repliquei: "Senhor, eu trabalho para ti. Eu te chamei de Senhor todos os dias." Ele então disse: "Sim, você fez isso, mas você nunca me fez seu Senhor. Chamá-lo de Senhor é dar-lhe um título, mas torná-lo Senhor é promovê-lo a governante da sua vida. Só então ele é realmente seu Senhor." Eu continuei: "Mas, Senhor, eu estava servindo a ti." E ele respondia: "Não, você não estava. Você serviu a um Deus falso."
Instantaneamente, soube que tudo o que ele disse era verdade. Se ele tivesse me lançado no inferno, eu teria que dizer amém, mas eu não conseguia me mover. Estava prostrado no chão em espírito e não conseguia me mexer. Então os anjos vieram, me levaram para fora, me deixaram recuperar a compostura, me trouxeram de volta e me deixaram implorar pela segunda vez. Pela segunda vez, eu não abri a boca. Ele começou a falar comigo em um tom compassivo. De repente percebi, este é meu pai e eu o machuquei. Ele estava sofrendo por mim. O Deus que criou tudo estava ferido por mim, um pequeno e insignificante pedaço de carne. Então, nada mais importava. Eu não pedi mais pela minha vida, nem por qualquer outra coisa. Quando esta vida não significava mais nada para mim, ele a devolveu e me mandou de volta para fazer o que fiz. Queridos irmãos, que testemunho edificante! Estamos extasiados por isso. A vida, ele é um presente precioso que Deus nos concedeu. Todos nós estamos aqui hoje, desfrutando do milagre da vida, mas não sabemos o que o amanhã nos reserva. A palavra de Deus nos lembra constantemente da fragilidade da vida e da necessidade de estarmos preparados para o que vier. No Salmo 90:12 lemos: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Este versículo nos chama a viver cada dia com a consciência de que nossos dias são limitados e a buscar a sabedoria que vem de Deus. Muitos de nós somos consumidos pelas preocupações e distrações do dia a dia, esquecendo-nos do nosso propósito maior: viver para a glória de Deus. Hoje, convido você a refletir sobre sua vida e sua caminhada com Deus. Você tem vivido de acordo com os propósitos de Deus? Você tem buscado a presença dele diariamente? O Senhor nos chama a um despertamento espiritual, a um renovo da nossa fé e a um compromisso mais profundo com ele. Vamos juntos buscar esse despertamento espiritual através da oração. A oração é a chave que abre as portas do céu e nos aproxima de Deus. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência dele e nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Senhor Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, nós te agradecemos pela dádiva da vida e pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Reconhecemos que a vida é frágil e que não sabemos o que o amanhã nos reserva. Por isso, Senhor, pedimos que despertes nossos corações e mentes para vivermos cada dia em Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nos distraímos e nos afastamos de Teus caminhos. Renova nossa fé e fortalece nosso compromisso contigo. Ajuda-nos a buscar a Tua sabedoria e a viver de acordo com Teus propósitos. Desperta em nós um desejo profundo de Te conhecer mais, de Te servir com todo o nosso ser e de compartilhar o Teu amor com aqueles ao nosso redor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e guia-nos em cada passo que dermos. Senhor, queremos ser instrumentos em Tuas mãos para levar a Tua luz a um mundo que está em trevas. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória e honra. Que possamos viver cada dia com a certeza de que estamos em Tuas mãos e que Tu tens um plano perfeito para nós. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Irmãos, se vocês concordam com esta oração, digite aqui nos comentários abaixo a palavra amém. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E caso queiram aprender um pouco mais da palavra de Deus de forma fácil e rápida, nós temos um estudo bíblico no primeiro comentário aqui abaixo fixado. Deus abençoe a todos.